Boa noite, queridos irmãos, por mais esta reunião, por mais estes momentos aqui, onde estamos todos focalizando maiores e mais profundos valores da vida. Percebemos que realizam a mensagem da noite, não é? Como estamos envolvidos de certa maneira, e na maioria das vezes não tomamos consciência do que estamos fazendo para nós próprios. É assim que o Cristo nos convida, valorizando, para que valorizemos a vida. O resto, tudo quando valorizamos este aspecto da vida, como disse o próprio Cristo, o resto vem por acréscimo. O Pai Divino não desampara nenhum de seus filhos, porque ainda não temos a fé suficiente de compreender e acreditar e ter a segurança de que Ele verdadeiramente nos oferecerá tudo o que necessitamos. Mas lembrando que para isto, precisamos em contrapartida fazer-se merecedores. Aí sim, podemos manter a fé e confiança que não faltará o que necessitamos. Mas encontremos neste instante um verdadeiro momento de alegria, de felicidade, de realizações pelo que estamos buscando. E mais ainda, nós temos na presença de nossa expositora da noite, a Silvia, uma continuidade ou algum assunto novo colocado por ela como foi na outra semana, tão bem abrangente, profundo e tão esclarecedor. Somos agradecidos desde lá e com certeza mais ainda após a palestra de hoje, Silvia. Saudar apenas os irmãos. E, se saudardes unicamente a vossos irmãos, que fazei demais? Não fazem os publicanos também o mesmo? Saudar ou socorrer apenas os familiares não encerra tanto mérito como fazer essas coisas com os estranhos. Jesus nos recomendou que devemos ser prestimosos e até tolerar nossos inimigos. Se não pudermos manter com eles um relacionamento semelhante ao que temos com os nossos amigos, pelo menos não devemos odiá-los ou persegui-los. Jesus nos deu o exemplo, pois não desdenhava a amizade de pecadores de todas as matizes. Paulo Alves de Godoy. É com grande alegria que devemos elevar os nossos pensamentos, mentalizando a luz bendita que emana do nosso Mestre Jesus, que nos permite mais uma vez estarmos aqui reunidos em busca do que verdadeiramente os nossos espíritos necessitam. Que é o código bendito, que é a obra divina, que vem nos libertar para que cada um de nós
adquira a sua individualidade. Porque disse Jesus: sois deuses e não o sabeis, dando-nos claramente a observância de que se estivermos com os nossos espíritos dentro de um campo harmônico, que com certeza poderíamos sim manifestar a grandeza de um filho do Pai Divino. Mas ainda sabemos da nossa pequenez, das nossas fraquezas, das nossas deficiências. Por isso que aqui estamos reunidos com o mais sincero desejo de aprender verdadeiramente e vivenciar os ensinos de Jesus. Por isso, Senhor, graças vos damos por estarmos aqui e temos a certeza que nesse momento bendito, onde sois vós, o anfitrião desta casa, permitindo jorrar a cada um de nós uma réstia de tua luz, para que assim estejamos receptivos aos teus ensinamentos, para que assim possamos sair daqui confiantes, seguros e motivados a viver o bem. Agradecemos também, Senhor, a presença de uma tua tribuna, que vem nos trazer os teus ensinamentos, que ela seja, pois, alvo do teu olhar, para que assim tudo se transcorra de acordo com a tua vontade. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Silvia, a palavra é sua. Boa noite. Hoje eu consegui sair do foco. Consegui ganhar um ladinho aqui hoje. Que a paz do Mestre esteja conosco. Acho que é do microfone, né? Então, hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos há 2 semanas atrás. Então, nós vamos retornar
Não vai aparecer a tela? Ah, tá. O assunto que nós começamos há 2 semanas atrás, conversamos sobre transtornos mentais, nós vimos alguns temas e damos continuidade a ele hoje. Só retornando um pouquinho sobre a finalidade, tá? Os objetivos espirituais das deficiências físicas e mentais. Então, só relembrando que as finalidades dos transtornos mentais são sempre gerar benefícios ou oportunidades de crescimento para o espírito. Tá? Que são consequências do automatismo da lei perfeita do universo e nunca são punições ou castigos. Sempre o objetivo sempre é o de aprendizagem. O objetivo sempre dos transtornos são a aprendizagem. Do ponto de vista espiritual, a origem dos transtornos mentais é sempre espiritual. Pois o cérebro não pensa, quem pensa é o espírito. O cérebro ele retransmite o que nós pensamos. Ele também não produz os sentimentos, ele apenas reproduz os sentimentos da alma. Os nossos arquivos perispirituais contêm os registros de nossas inúmeras encarnações, que muitas vezes jazem adormecidos à espera do estímulo para serem corrigidos, burilados e reorganizados de forma equilibrada. Todo o raciocínio da medicina tradicional é aceito pela visão espírita, apenas é ampliado pelo conhecimento do espírito. Então, tudo que é colocado pela medicina tradicional, tudo é válido pela visão espírita, só que é muito mais ampliada. A visão espírita nos traz um conhecimento muito maior. Ela nos traz uma visão ela potencializa a visão da medicina tradicional. Ela nos traz explicações que faz com que a visão dos porquês, das razões, seja muito maior do que a visão pura e simplesmente que se tem conhecimento. Há também situações decorrentes da atual existência, lógico, não dá para colocar que tudo é decorrência do passado. O espírito, quando ele produz constantemente pensamentos ou expressa sentimentos de baixo nível, ou seja, pensamentos doentios, esses são vinculados pelo perispírito e manifestam-se no corpo, gerando graves problemas e alterações no corpo físico, modificando a expressão de ideias, pensamentos e sentimentos. Então, não dá para colocar que tudo que acontece hoje, todos os transtornos mentais, tudo que acontece no corpo físico, seja decorrência do passado. Muitos problemas são gerados por nós hoje. Quando você começa a ter pensamentos muito negativos, muita tensão, o que acontece quando você começa a gerar pensamentos de muita raiva? O que é uma gastrite nervosa? São pensamentos que você produz, você desequilibra, tá, o teu sistema nervoso, produz muitos ácidos no organismo que atingem teu estômago e provoca um desequilíbrio no teu organismo e provoca uma gastrite, uma úlcera. É coisa do passado? Não, é coisa de hoje. Então, muitos dos desequilíbrios, muitos dos transtornos são coisas de passado e muitos provêm de hoje. Então, isso só relembrando o que nós vimos a vez passada. Então, o que nós já vimos no nosso encontro passado? Os transtornos. Desculpa. Vamos ver se volta, né? Como que eu volto? Fui para frente, não fui para trás. Nossa! E agora? Só fui para frente. Como que eu volto? Você volta para mim? Volta, volta. Mais um. Aí. Tá, nós vimos os transtornos de ansiedade, o TOC, né, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico e o estresse pós-traumático. Nós vimos também nos transtornos dissociativos, aqueles transtornos onde existe uma separação, uma dissociação, nós vimos a despersonalização e a personalidade múltipla.
Depois nós vimos, dentro do transtorno de humor, a depressão e o transtorno bipolar. Isso foi o que nós vimos há 15 dias atrás, naquele primeiro encontro nosso. O que nós vamos ver hoje são os transtornos psicóticos, são os casos mais graves. Dentro do transtorno psicótico, nós vamos ver, primeiro, o suicídio, tá? A psicose pós-parto, a esquizofrenia. Dentro dos transtornos alimentares, nós vamos ver anorexia e bulimia. E dentro dos transtornos orgânicos, a epilepsia. Então, começando com a psicose. O que é a psicose? A psicose é caracterizada por um estado psíquico no qual se verifica uma certa perda de contato com a realidade e prejuízo do funcionamento mental. Ele é manifestado por delírios, alucinações, confusão e prejuízo da memória. A pessoa apresenta uma fala acentuadamente incoerente, sem aparente consciência da pessoa de que sua fala não é compreensível. O seu comportamento é agitado, desatento e desorientado. Então, agora, esses comportamentos, dentro dos transtornos psicóticos, eles são muito mais complicados e exigem um cuidado muito maior. Enquanto aqueles outros comportamentos, todos eles eram comportamentos também delicados, exigiam um comportamento dentro da visão espírita, um tratamento também espiritual. Nos casos da psicose, as coisas se tornam muito mais acentuadas. No caso da psicose, muitas vezes podem ser sintomas temporários. Quando eles se tornam sintomas mais acentuados e permanecem durante mais tempo, eles se caracterizam por uma esquizofrenia, que nós vamos ver mais para frente. Como que a visão espírita, no caso, como a visão espírita vê a psicose? Pela alteração das estruturas mentais e por não ter consciência da sua própria situação, os pacientes quase sempre são necessitados de internação, perdendo comumente a capacidade de realização das suas atividades cotidianas e até mesmo o convívio familiar e social. Eles têm normalmente, muito delírio, muita alucinação. Eles falam coisas, eles perdem a noção da realidade. Eles falam coisas que não têm nada a ver, mas eles falam como se isso realmente estivesse acontecendo. São casos, muitas vezes, de pessoas que usam drogas. Só que a pessoa que usa droga, cocaína, ou crack, muitas vezes eles falam de alucinações, mas naquele período que eles estão usando. No caso da psicose, isso é momentos onde essas drogas não estão sendo usadas. É um período onde, apesar de não estar usando isso, isso acontece. Tá? Então, em outros quadros, como bebida ou drogas, esse quadro é como se fosse a mesma coisa. É um quadro semelhante ao uso das drogas. As psicoses são doenças da alma ou do espírito, expressando os graves comprometimentos do passado, em especial na área intelectual, gerando a desarmonia psíquica de hoje. No espírito também se encontram latentes os valiosos recursos que o podem levar à liberação do karma. Em experiência clínica, a maior parte dos casos que eu já atendi de pessoas que estavam em quadros psicóticos ou pré-esquizofrênicos eram de pessoas extremamente inteligentes, que desencadearam um quadro, de repente estavam bem e a coisa... Tem um quadro de um menino muito sério, esse menino ele foi muito inteligente, ele já tinha 2 faculdades, e ele foi fazer um intercâmbio, acho que na Suécia, se não me engano, num consulado.
Estava tudo bem, até que ele pisou nesse consulado. A hora que ele pisou, ele surtou. A mãe teve que correr para lá. Depois disso, teve que trazer esse menino para cá. A coisa assim pegou de tal forma que depois disso, até hoje, ele tem um comprometimento muito sério. A sorte que os pais são espíritas. Hoje é um quadro controlado, não teve um retorno total, mas é um quadro controlado. Hoje ele tem um trabalho ponderado, não na área dele mais, mas é um quadro controlado. E uma pessoa inteligentíssima. Tá? Mas realmente, a hora que ele pisou lá, e ele contando que a coisa pegou. Tá? Foi um reencontro com o passado dele, ele encontrou uma pessoa lá, o obsessor pegou ele lá, ele tinha um comprometimento, um sentimento de culpa que pegou e muito violento até hoje. E outros casos muito sérios, muito comprometedores. Vamos lá. Suicídio. Aí é muito complicado também, né, gente? Uma das causas do suicídio é o indivíduo se achar impotente e fraco para enfrentar suas dificuldades. Ele se julga inferior, incapaz, vítima da sociedade, desprezando a força que tem. Aí, os problemas passam a ter uma dimensão muito maior e ele se vê impossibilitado para resolvê-los. O mais grave é que o suicida acarreta danos ao seu perispírito. Quando voltar a reencarnar, além de enfrentar os velhos problemas ainda não solucionados, terá acrescido a necessidade de reajustar a sua lesão perispiritual. Geralmente, o suicida, ele se julga vítima. Geralmente, ele se julga vítima. Cuidado, gente, quando alguém colocar para vocês que pensa em se matar. Nunca, nunca ignore. Mesmo que vocês agem que é uma chantagem emocional dessa pessoa, nunca ignorem. Pode ser simplesmente uma chantagem emocional, mas nunca ignorem. Mesmo que seja para vocês ficarem atentos disfarçadamente, sem dar tanta importância aparentemente, mas não me ignorem. Isso pode ser uma coisa latente, não ignorem. Se em reencarnações anteriores ele foi um suicida, poderá ocorrer que a ideia suicida reapareça na reencarnação seguinte, pois esse estado mental impregna. Opa! Tá difícil, né? Fortemente o psiquismo da criatura. Outro fator importantíssimo é a aproximação de cobradores do passado, os chamados obsessores. Sabemos que, em muitos casos, ou melhor, em sua grande maioria, os suicidas se encontravam sob o domínio de espíritos malfazejos ou vingadores. Muitos e muitos e muitos. Para quem lê, e nós espíritas temos obrigação de ler, nós sabemos o quanto os suicidas, os que têm tendência suicida, estão sob influência espiritual de vingadores do passado. Eu tenho uma cliente, ela tem uma tendência suicida muito, muito grande. Eu trabalho com terapia de vidas passadas. E essa minha cliente, ela se recordou de pelo menos 3 regressões, 3 vidas onde ela se matou. E hoje ela tem uma tendência, ela luta muito contra a tendência dela de se matar novamente. É uma luta diária, qualquer problema que ela tenha, a tendência dela é pensar em se matar. E, logicamente, os obsessores fazem o quê? Se aproveitam dessa tendência dela para fazer e tentar levar ela a tentar se matar novamente. Tá? É muito forte isso. Tá? Então, quem teve vivências onde isso foi muito forte, onde teve vivências de suicida, a tendência hoje a querer repetir o mesmo comportamento é muito grande.
A perseguição é executada através de sintonia mental que se estabelece entre o atual algoz e a vítima. E isso é possível por estarem ambos enredados em compromissos do passado, e este que hoje está na situação de vítima é vulnerável por trazer no seu íntimo a culpa que o fragiliza. Assim, julga-se sem forças morais suficientes para opor resistência ao assédio perturbador. Gente, essa palavrinha aqui, culpa, é o que norteia quase todos os comportamentos obsessivos. Quase tudo que norteia é o sentimento de culpa. Não a culpa consciente, mas a culpa por todos nós, sem exceção, erramos no nosso passado. E esse sentimento de culpa, que muitas vezes latente, faz com que os nossos obsessores, que conhecem muito bem os nossos erros de passado, usem esse nosso comportamento, esse nosso sentimento de culpa para ficar nos atormentando, e muitas vezes eles usam esse nosso sentimento de culpa contra nós, para tentar nos provocar e nos levar a fazer aquilo que eles querem para tentar nos prejudicar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse sentimento de culpa. Devemos ter a vontade firme de eliminar o mal invasivo da depressão, e vários caminhos podem ser percorridos. Tratamento medicamentoso muitas vezes é necessário, em casos severos é necessário. É para a vida toda? Muitas vezes, se for necessário para ter condições e para preservar a vida, que se use. Trabalho espiritual, incluindo a desobsessão, psicoterapia, água fluidificada, passes magnéticos, trabalho beneficente, mudança de atitude mental, etc. Trabalho voluntário, urgente para quem não faz. Sempre, né? Após iniciado o processo de recuperação, é necessário que se torne vigilante, pois é muito comum a melhora cíclica, com altos e baixos. Vigiai e orai. É importante aproveitar os períodos de melhora para empreender trabalhos edificantes no bem, consolidando as conquistas efetuadas. Sempre o vigiar e orar, gente, é básico. Isso tem que ser uma constante nas nossas vidas. É o tempo todo. Dá para relaxar? Não. Ah, tem que ser assim a vida toda? Tem. O tempo todo? Tem. A vida toda? Tem. Quem mandou nós errarmos lá atrás, né? Fazer o quê? Tá? Mas a partir do momento que eu começo a agir e a ser uma pessoa melhor, esse orar e vigiar começa a se tornar uma coisa natural. O meu pensamento, as minhas atitudes, naturalmente, são atitudes melhores. Tá? Vamos lá. Psicose pós-parto. Olha que mãe ruim, né? Brava com a criança lá. Todo mundo lá, nossa, eu nunca fiz isso, né? Psicose pós-parto. Psicose, tá? Não é depressão pós-parto, é diferente. Tá? Depressão, muitas vezes natural, após o parto. Tá? É uma questão química. Psicose pós-parto é diferente. A psicose pós-parto ocorre após o parto e é caracterizado por delírios e depressão grave. Podem surgir pensamentos sobre a vontade de ferir o bebê recém-nascido e representam um perigo real. Os sintomas aparecem geralmente no 3º dia após o parto. Estudos apontam para um possível conflito da mulher sobre a sua experiência de vir a ser mãe. Pode ter sido uma gravidez não desejada e outras causas como um relacionamento conjugal difícil. Isso geralmente é mais comum na depressão pós-parto. É um processo extremamente grave na psicose que requer a orientação urgente do médico especializado, que prescreverá a medicação adequada
ou mesmo ao internamento, visando aliviar o conflito. De acordo com a gravidade do quadro, e não havendo o internamento, não é raro precisar separar o bebê da mãe até que cessem os pensamentos, os impulsos destrutivos e ela seja capaz de tê-lo ao seu lado. Muitas vezes na psicose pós-parto, separa a criança da mãe. A criança fica com um dos avós, tá? E a mãe fica sozinha. Tá? Fica com uma outra pessoa, ou com um dos avós, com o marido, separa a criança dos avós, porque o que ela quer é ficar longe da criança, ela tem ódio da criança, ela tem muita raiva, o que ela quer é ver a criança longe dela, é um ódio muito grande. Tá? Não que ela queira sentir isso, mas é o que ela sente. Como que é a visão espírita a respeito disso? Devemos encarar a chave para a compreensão dos problemas, tais como este, pela ótica espiritual da reencarnação. Unicamente esse entendimento pode explicar o significado profundo da psicose pós-parto. Portanto, este quadro denota um profundo envolvimento do passado entre a mãe e o filho, recém-nascido, resumando emoções desequilibradas, sentimentos negativos perturbadores, cujas raízes estão em reencarnações anteriores. Na visão espírita, isso é claro, não é? Tá? São compromissos entre mãe e a criança, provavelmente inimigos de passado, compromisso que os dois devem ter assumido, ou que não quiseram assumir, mas tiveram que vir para poder assumir, ou tiveram que vir para cumprir, tá? Um relacionamento, cumprir algo que elas tenham que passar nessa vida como mãe e filho, mas como algo expiatório, provavelmente. Mas que essa mãe não está aceitando. Esquizofrenia. Não sei se o quadro dá para ver, né? É uma pessoa dentro da outra ali, né? A esquizofrenia é considerada como a mais devastadora das doenças mentais, e seus sintomas podem ser destrutivos para o paciente, para a sua família e amigos. A idade de pico de aparecimento nos homens ocorre entre 15 e 25 anos de idade, e para as mulheres entre 25 e 35 anos. Aproximadamente 50% de todos os pacientes com esquizofrenia tentam o suicídio e 10% têm sucesso. De todos os quadros mentais, o mais difícil é a esquizofrenia. Quem tem quadro de pessoa esquizofrênica em família, ou conhece pessoas que tenham em família pessoas esquizofrênicas, sabem o quanto isso é difícil, quanto é complicado. É muito dolorido, é muito difícil, são pessoas extremamente difíceis, complicadas, pessoas que irritam demais. Tá? Então, para conviver, é muito complicado, elas vivem num mundo muito delas, são pessoas de dificílima convivência. Características essenciais do esquizofrênico, que sofrem de alucinações auditivas, vozes argumentando o tempo todo dentro da cabeça deles, né? Discutindo, comentando sobre o paciente, palavras obscenas, alucinações visuais, ideias delirantes, súbitas, posturas bizarras. Eles possuem um afeto embotado, perda dos limites do ego, onde é seu e o que é do outro. O paciente pode acreditar que alguma entidade externa está controlando seus pensamentos ou o oposto. Por exemplo, acredita firmemente que a televisão, o rádio estão se referindo a ele. Desagregação de pensamento, bloqueio de pensamento, dificuldade de atenção de memória, ideias ilógicas, agitação, perda de controle dos impulsos, dentre outros. Jung, psiquiatra suíço, afirma: faz justamente 50 anos que adquiri, ao longo de experiência prática,
a convicção de que os distúrbios esquizofrênicos poderiam ser tratados e curados por meios psicológicos. Gente, Jung já é um psiquiatra, depois de Freud, um discípulo de Freud. Tá? Então, lá no começo da psicologia, já dizia isso lá atrás. Tá? Jung já tinha um conhecimento espiritual. Então, ele dizia que poderia ser feito alguma coisa. Diferente, né? Não era um espírita, mas ele dizia que poderia ser feito alguma coisa. E a psicologia hoje, a psicologia tradicional, até hoje, pouquíssimo caminhou. Muito pouco. A psicologia tradicional ainda está gatinhando. A psicologia espírita é diferente. Baseada na doutrina espírita, a psicologia caminhou bastante. Baseada na psicologia tradicional, pouquíssimo. Vamos ver agora a visão espírita. O Dr. Jorge André afirma que quanto antes for diagnosticada, maior será a probabilidade de êxito no tratamento dos esquizofrênicos. Tudo que é no começo é mais fácil. Qualquer doença, tá, quando inicia-se, é muito mais fácil. Esquizofrenia também. Depois que tomou conta, é a mesma coisa que um caso de obsessão. Depois que está há muito tempo já incorporado, há muito tempo aquele obsessor já tomou conta da pessoa, o caso é mais complicado. Continua afirmando que o mundo próprio de delírios, alucinações e fantasias, além dos originados nos próprios campos psíquicos do paciente, podemos também asseverar existir nesses doentes possibilidade de autêntico fenômeno mediúnico associado, causado por entidades desequilibradas. Já o professor Manuel Filomeno de Miranda, em seu livro Loucura e Obsessão pela Palavra Esclarecedora, do benfeitor espiritual Dr. Bezerra de Menezes, nos diz: a esquizofrenia é uma enfermidade muito complexa nos estudos da saúde mental. As pesquisas psiquiátricas, psicanalíticas e neurológicas têm projetado grande luz às terapêuticas onde encontramos melhores resultados nesse tipo de transtorno. Porém, há muito ainda a se desbravar em razão das suas raízes profundas, se encontrarem incitas no espírito que delinque. A consciência individual não se poupa. Ou seja, lembra que eu falei lá atrás? Aonde está a raiz? O sentimento de culpa. Transtornos alimentares. Sai um pouquinho agora, né? Anorexia. Dá para ver a foto? A menina aqui está chegando, aqui está meio gordinha, mas não está. Na foto original ela é bem magrinha, viu? Tá. O que acontece? Na anorexia, a pessoa se enxerga, ela é magra, magérrima, mas ela se olha no espelho, ela se acha enorme de gorda. A visão que ela tem do corpo dela é distorcida. Tá? Então, ela é magra, mas ela se enxerga muito gorda. As características essenciais da anorexia nervosa são a recusa do paciente a manter um peso corporal na faixa normal mínima, associado a um temor intenso de ganhar peso. Na realidade, trata-se de uma perturbação significativa na percepção do esquema corporal, ou seja, na autopercepção da forma ou do tamanho do corpo. E assim sendo, a recusa alimentar é apenas uma consequência dessa distorção doentia do esquema corporal. Ela se enxerga distorcida. Tá? Isso tem causado muitas e muitas mortes. Diferente da bulimia. O que acontece com a bulimia? A pessoa come exageradamente, ela vai para o banheiro, ela provoca o vômito. Então, aquilo que ela comeu, ela provoca, ela vomita aquilo que ela comeu.
A bulimia prevalece em adolescentes do sexo feminino, embora também os homens estão adquirindo esse quadro. Geralmente, ela acontece por volta dos 17 anos e arrasta-se pela vida adulta. Essas pessoas costumam ter vergonha de seus sintomas e, por isso, evitam comer em público e em lugares onde precisam mostrar o corpo, principalmente em praias e piscinas. Tá? Então, elas comem, depois elas vão. Às vezes, muitas famílias não percebem. Já tive casos de paciente que nem os pais sabiam que elas faziam isso. Elas provocavam vômito, tá? E os pais não sabiam. A simples ideia ou a visão de alimentos mais gordurosos causa enjoo e náusea. Mas não raro que essas pessoas tenham crises de comer vorazmente para em seguida provocarem um vômito. Isso na bulimia. A quantidade de revistas que tratam exclusivamente da boa forma e das dietas e alimentações pretensamente balanceadas reforçam a preocupação doentia das pessoas com esses transtornos alimentares. Cada vez mais, né? O que reforça? A pessoa tem que estar em boa forma, bonitinha, em ordem com o corpo, né? Em detrimento da alma, né? Qual é a visão espírita? Todos os nossos gostos, tendências e transtornos se estruturam nas experiências dessa vida e das anteriores. Durante a nossa gestação, nossa infância e toda a nossa formação educacional, vivemos inúmeras situações que acabam potencializando qualidades ou características que já trazemos de vidas anteriores. Nosso inconsciente, nosso espírito, registra fatos vivenciados que, conforme nossa sensibilidade, determinam posturas mais ou menos equilibradas frente a tudo que nos deparamos na vida. A anorexia caracteriza-se pela não ingestão de alimento ou a postura de não aceitar ingerir o alimento, ou, ao fazê-lo, vomitar de propósito. Esta recusa de se alimentar é um distúrbio psicológico onde a pessoa imagina que, procedendo assim, ficará mais bela. Costuma, por esta conduta, adoecer e até falecer, desencarnar. Há inúmeras causas que e podem determinar isso. Vaidade, patológica, lógico, pressão do ambiente familiar ou profissional e outros. No caso, ambiente familiar, muitos pais, como você está gorda, como você está engordando, para de comer, você come demais. Muitos pais falam isso. Pressão familiar, né? Pessoas que são modelos ou que a profissão exige uma postura ou um corpo de acordo. Fui eu? Não? É aquela, depois que eu derrubei uma vez, eu sempre acho, né? E outros. A bulimia é a fome exagerada. A pessoa alimenta-se em excesso sem uma real necessidade. É uma gula por desequilíbrio emocional. Há inúmeras causas, por exemplo, ansiedade, medo, mecanismo de compensação, por falta de afeto, etc. Além de tendências de vidas passadas, há também, pelo desequilíbrio psicológico, a sintonia com espíritos da mesma frequência vibratória que se acoplam à pessoa. Lembrando que, no caso, a bulimia, ela come muito e vomita. No caso dessas duas, deve-se, primeiro, procurar psicólogo para orientar na questão emocional. Imprescindível, não dá para ficar sem ajuda psicológica. 2, procurar médico para orientar e corrigir a questão física, senão morre mesmo, não tem como. 3, buscar orientação espiritual para tratar a pessoa e aos espíritos obsessores que costumam somar-se ao processo. Lógico, abriu guarda, não tem como, os espíritos estão lá se aproveitando da situação. E muitas vezes eu li um artigo onde coloca que a mediunidade em desequilíbrio também afeta esse centro cerebral do apetite e que reequilibrando a mediunidade também volta ao normal essa questão da bulimia e da anorexia. E transtorno orgânico
Então, vamos falar um pouco sobre a epilepsia. No caso da epilepsia, não há dúvida que a terapêutica espírita poderá ajudar na recuperação do equilíbrio físico do enfermo, se for ministrada adequadamente, sem nunca dispensar assistência médica. Porém, muitas pessoas confundem as crises epiléticas com sintomas obsessivos ou mediunidade ser desenvolvida, o que é um grave erro. Como que as pessoas enxergavam a epilepsia antigamente, gente? É no tempo de Jesus, tá? Tem uma passagem no Evangelho. Como que era tratada? O que Jesus fez? Todo mundo conhece essa passagem do menino epilético. Mandou o demônio se afastar? Não foi essa passagem? Sim, ele pediu para o demônio se afastar. Tá? Lógico, o demônio se afastar. Jesus tem um poder, né, muito grande, tá? E ia colocar o demônio, porque a fala, né, que as pessoas entendiam como demônio, né? Hoje nós colocamos como obsessores, né? O menino tem um obsessor, foi pedido naquele caso para o obsessor se afastar do menino. Tá? Então, sempre um caso de epilepsia é um caso de obsessão? Não necessariamente. Tá? Só que muito tempo foi colocado que todos os casos de epilepsia eram tratados como casos de obsessão. A epilepsia também, e muitas vezes, são casos orgânicos. Muitas vezes pode ser no momento do parto, um caso de fórceps, um caso de fórceps na retirada da criança, né? Ou algum problema orgânico da pessoa ter forçado, ou uma batida, uma queda, um acidente. Mas muitas e muitas vezes, mesmo entre os espíritas, sempre foi colocado como, até talvez por essa passagem de Jesus, como um caso de obsessão. Tá? Então, a gente precisa aprender a não generalizar as coisas, né? Mas, a grande maioria das vezes, a gente tem que enxergar que talvez tenha um grande fundamento. A epilepsia é uma doença neurológica e possui matrizes cerebrais para que ela ocorra. No entanto, muitos fatores podem provocar essas alterações cerebrais e, dentre eles, a causa espiritual. A grande contribuição do espiritismo nesta área é apontar causas espirituais diretas e indiretas. O mestre de Lyon reconhece em O Livro dos Espíritos, na questão 481 e 483, que uma influência espiritual obsessiva pode causar uma neurolesão epilética e propõe que o método desobsessivo pode levar à cura do paciente. A epilepsia possui muitas relações com mecanismos naturais das provas e expiações no contexto das causas atuais e anteriores das nossas aflições. Assim, apesar da epilepsia ter uma causa orgânica, a influência espiritual para que ela aconteça não pode ser ignorada. Então, eu tirei esse texto aqui do livro Médico Jesus, Zé Carlos de Luca. Esse livro é um livro muito lindo, né, gente? Ele é muito especial. E ele resume, de uma certa forma, tudo que a gente precisa para a nossa cura real, né? Não trate apenas os sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que a sua dor é dor de tristeza, é dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra o motivo pelo qual você, com o seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso das suas frustrações. Mencione
que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com o seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares. Todavia, não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão. Entretanto, não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades. Imploram a cura de um nódulo de mama. Todavia, insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém, permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas muito próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos. A enfermidade é um deles. E, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura. E o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Há 2000 anos, esses remédios estão à nossa disposição. Quando nos decidiremos? Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês. Tudo esclarecido para nós, não está? É só desejarmos fazer o certo. Mais nada. Simples. Ninguém nos impede, né, Silvia? Só nós próprios que nos impedimos de viver todas estas condições tão necessárias à nossa vida. Mas, para a nossa felicidade, tivemos esta exposição, pela qual ganhamos uma boa consciência de como nos comportar. Silvia, nosso agradecimento a você pelo trabalho realizado. Que Jesus a abençoe e você continue nesta constante tarefa de ajudar os doentes, do espírito principalmente, né? Faz a próxima, né? Ó Senhor, a cada dia nos dá nova oportunidade para podermos trabalhar dentro de nós os nossos sentimentos,
procurando mudar a vida, procurando entender que devemos trabalhar para podermos conseguir mudar as nossas vidas. Pai de infinita bondade e amor, aqui estamos em busca destas verdades, para que possamos compreendê-las, para que possamos vivê-las. Dai-nos, Jesus, de Ti a força e a coragem, para que possamos conseguir vencer a nós próprios. Mestre, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado por estes ensinamentos, por estas verdades que nos fará melhor. Obrigada, Senhor, e que assim seja.